Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre autoestima. Como a autoestima pode ser usada para salvar o casamento. É sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, tá certo? Primeira coisa, quando a gente pensa no casamento que está em crise, é os desafios, né? Os desafios que a gente enfrenta ao longo dos anos, eles vão aparecendo, os desafios ali de dividir todos os cantos da casa, a rotina no casamento. Tudo isso são desafios que a gente vai passando aí durante o casamento. E aí, um fator fundamental dentro desse cenário, dentro desse contexto do casamento, é a autoestima. Só que é um fator que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. A autoestima, por ser algo tão pessoal, a gente acha que não vai interferir no casamento, né? Ter uma boa autoestima ou ter uma autoestima baixa, a gente acha que tanto faz, tanto fez quando o assunto é o casamento. E não é assim. E por ser algo tão difícil de perceber, por ser algo tão sutil, a gente acaba deixando de lado. Só que a autoestima, ela influencia diretamente na sua postura dentro do casamento para lidar com os desafios, para lidar com a rotina, para lidar com qualquer problema que tenha que ser resolvido. Então, só para vocês entenderem um contexto que eu quero trazer a autoestima, para perceber que muitas vezes é algo que a gente nem para pensar. É como se fosse um perigo que a gente não vê essa baixa autoestima, entende? Então, e aí, sabe qual que é o problema? Se a gente não repara, se a gente não para pensar nisso, a gente acaba deixando, e quando a gente menos espera, o casamento sofre. Quanto menos espera, a crise vem. E aí, muitas vezes, para restabelecer aí a paz, a união entre o casal, é muito mais difícil. Por exemplo, imagina você que tem uma plantinha. Você tem uma plantinha ali, ela tá linda, tá maravilhosa. Essa plantinha é o seu casamento. E aí, se você deixa de regar essa plantinha um dia, 2 dias, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Aparentemente tudo normal. Só que se você continuar deixando de regar essa plantinha, de repente, do dia para a noite, você vai acordar e ela vai estar morta. É a mesma coisa que acontece no casamento. Quando a gente não para dia a dia regar essa plantinha, cultivar ali todas as virtudes de um casamento feliz, de um casamento duradouro, de um casamento saudável, vai chegar uma hora que a gente não vai saber, né? Do dia para a noite a gente vai achar que o casamento chegou naquela situação. E não foi do dia para a noite. Foi porque uma série de questões deixou de ser resolvida e as questões que são visíveis é muito mais fácil, né? Ah, falta de diálogo, o meu marido é egoísta. Essas coisas são muito claras, são muito fáceis de enxergar. Mas a autoestima é algo que fica oculto, né, ao nosso entendimento. A gente não vê muita relação com relação do casamento e autoestima. E, gente, tem tudo a ver. Inclusive, é um dos pilares fundamentais. E tem até um estudo que fala sobre isso, né? Tem um estudo que foi publicado na revista científica Cielo, em que eles fizeram uma avaliação com uma série de casais, e o objetivo dessa pesquisa era avaliar quais os fatores influenciavam nessa relação conjugal, na relação do casal. E um dos fatores que mais foi determinante ali, de ser fundamental para interferir tanto para o bem quanto para o mal, é a autoestima. Olha só, uma revista científica, uma pesquisa feita, né, com uma série de pessoas mostrando que a autoestima é um dos fatores que mais influenciam no casamento. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto é importante. E aí, agora a gente vai falar sobre por que a falta de autoestima ela influencia no casamento. Só para você começar a perceber aí quais são os males de não ter uma autoestima construída, uma autoestima sólida. E você pode estar pensando aí, ah, Carol, mas eu tenho minha autoestima boa, né? Eu me arrumo, eu cuido do meu cabelo, eu me sinto bem, assim, né? Quando eu tô arrumada. Gente, isso, primeira coisa, precisa ficar bem claro. Isso não é ter autoestima. Você se arrumar e você depender
de um fator externo, ou seja, de você estar bonita, de seu cabelo estar bonito, de você estar maquiada não estar, e nada disso tem a ver com autoestima. Isso faz parte do seu autocuidado. A autoestima, ela é muito mais um conceito e um entendimento que a gente traz de dentro da gente. É algo que é construído, é uma beleza que é construída de dentro para fora, e não o contrário, e não externo. Uma pessoa que se acha maravilhosa por fora, mas não se sente bem por dentro, ela não tem autoconfiança, ela não tem autoestima. Sabe por quê? Se você tirar dessa pessoa, por exemplo, se ela ficar sem arrumar o cabelo, se ela ficar sem se arrumar, se ela não tiver a autoconfiança de quando ela estava arrumada, ela não tem autoestima. Só para você entender essa diferença, não confunda autoestima com autocuidado. Autoestima é algo muito mais intenso, é muito mais profundo e muito mais sólido do que apenas um autocuidado, tá? O autocuidado, ele faz sim parte de construir uma autoestima, mas ele não é a única coisa relacionada à autoestima. Ele não é nem a ponta do iceberg ali da autoestima, só para vocês entenderem. Então vamos lá. Quais são os fatores aí que a autoestima acaba influenciando no casamento? Primeiro, uma mulher que tem a autoestima comprometida, que tem a autoestima baixa, ela tem o hábito de encontrar culpados para os seus erros e problemas. Então, se uma mulher tem a autoestima baixa, o que acontece? Ela tem dificuldade de olhar para si e de reconhecer os seus próprios erros. Né? Essa dificuldade de olhar para ela faz com que muitas vezes ela busque no outro problema. Sempre ela, quando tem algum problema, quando tem alguma crise, algo que ela precisa enfrentar, ela sempre vai procurar no outro e não nela. Então, como que isso interfere no casamento? A pessoa que tiver ali com baixa autoestima, ela sempre vai procurar defeito só no marido, ela nunca vai achar que ela é a que tem o defeito. E mesmo que os dois tenham, tá? Porque o casamento é feito por duas pessoas. Mesmo que os dois tenham defeitos, ela nunca vai parar para olhar pro dela, entende? Então, esse é um dos fatores. O segundo fator que atrapalha o casamento de uma pessoa que tem baixa autoestima é o medo da rejeição. A pessoa que sofre com baixa autoestima, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser enganada, de ser trocada por outra. Por exemplo, o marido tá calado, ela já acha que ele não gosta mais dela. O que acontece? O fato da pessoa que tem autoestima, a mulher que tem autoestima, ter esse pensamento e essa crença de ser rejeitada o tempo todo, ela acaba gerando cobranças do marido. Cobrando que o marido dê atenção, que o marido ame, que o marido faça as coisas por ela, entende? E isso acaba gerando essa cobrança desnecessária e acaba gerando tensão no casamento, acaba gerando briga entre homem e mulher, tá? Então, esse é o segundo ponto aí com relação à pessoa que tem baixa autoestima. A terceira questão é a falta de confiança em si. Uma mulher que não tem confiança em si mesma, que tem a baixa autoestima, ela não consegue se sentir bem, ela não consegue se sentir bonita por si só, por ser ela. Ela só consegue se sentir bonita quando ela tá arrumada, quando ela tá com uma roupa bonita, quando ela tá se sentindo bem externamente, tá? E isso não é autoestima, como eu já falei para você. Então, se ela não tá com essas características aí externas, se ela não tá bonita do jeito que ela gostaria, o cabelo não tá arrumado do jeito que gostaria, ela vai ficar a maior parte do tempo insegura, entende? E essa insegurança acaba gerando ciúmes no casamento. Essa insegurança acaba gerando desconfiança. Porque se a mulher não se acha bonita, ela vai achar que o marido também não acha. Entende? Ela vai achar que há sempre uma outra pessoa, alguém ali do círculo dela, é mais bonita que ela. E isso vai gerar ciúmes, isso gera desconfiança e gera briga, tá? Um quarto fator aí que interfere no casamento de mulheres que têm baixa autoestima é a falta de habilidade de lidar com críticas. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não pode ouvir um comentário assim do marido que ela já vai se magoar, ela já vai levar aquilo muito para o lado pessoal, ela já vai se ofender,
Qualquer coisa que as pessoas falam para uma mulher que tem baixa autoestima já é motivo da maior ofensa do mundo, como que aquela pessoa quisesse acabar com a vida dela, tá? E isso é uma característica muito comum. E para uma mulher que não tem esse problema, para uma mulher que tem autoestima boa, um comentário desse não ia fazer nem cócegas. Um comentário desse não ia ser, sabe, não ia fazer diferença, seria indiferente para ela. Então, muitas vezes, olha só, às vezes a atitude do marido é a mesma. Só que uma mulher que tenha baixa autoestima, ela vai se magoar, ela vai se ofender, ela vai ficar com raiva por semanas. E a mulher que tem. A atitude é a mesma, tá? Do marido. E a mulher que tem a autoestima alta, a autoestima verdadeira, que eu chamo, essa mulher, para ela não vai fazer diferença. Ela vai levar super na esportiva, um comentário, uma brincadeira, e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui que estar bem resolvida consigo mesma, estar bem resolvida com o seu corpo, com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade espiritual, com tudo isso, né, com o seu papel de mãe, tudo isso, quando você tá bem resolvida, o fato das pessoas falarem ou deixarem de falar, pouco importa para você. Por quê? Porque você não se importa mais com o que os outros pensam, porque você sabe quem você é, entende? Então isso acaba diminuindo as brigas em todos os aspectos, em qualquer relação que a gente tem. E especialmente no casamento, que é a pessoa que está ali mais convivendo com a gente, é a pessoa que está ali a todo momento convivendo com uma pessoa que tenha baixa autoestima. Então, olha só como isso é prejudicial para o casamento, tá? E o quinto fator que influencia o casamento de uma mulher que tem baixa autoestima é a falta de equilíbrio emocional, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. Por quê? A falta de equilíbrio emocional faz com que as pessoas não consigam controlar as suas reações quando estão ali com um sentimento bom ou ruim, né? Uma pessoa que, por exemplo, se uma mulher ela tá com raiva e ela não consegue se controlar nessa hora da raiva, ela não tem esse equilíbrio, esse autocontrole de saber, de entender que ela tá com raiva, que se ela falar pode sair besteira e aí ela se controla, se a mulher não consegue fazer isso, o que vai acontecer com esse casamento quando tiver ali qualquer conflito? O que vai acontecer é que essa mulher não vai saber se controlar nesse momento da raiva, ela vai falar mais do que devia, por mais que a mulher esteja certa, e a maioria das vezes está, ela acaba perdendo a razão. Por quê? Porque ela acabou falando mais, ela deixou que aquela raiva dominasse, ela, por um sentimento de explosão, por uma sensação de explosão, ela teve que jogar tudo ali naquele momento para se livrar, para dissipar aquela raiva, e aí ela acaba muitas vezes perdendo a razão, acaba gerando briga, acaba gerando desrespeito, porque aí o marido quer revidar, e aí começa aquela troca de farpas, um acusando o outro, enfim, aí vira, né, uma crise danada quando você não consegue ter o seu equilíbrio emocional. E a maioria das mulheres que tem baixa autoestima não consegue controlar o seu emocional. Por que será que essa mulher não consegue? Então, olha só como tudo está correlacionado. Como a nossa evolução, a nossa melhoria contínua, ela consegue sim fazer diferença no nosso casamento, tá? E aqui eu trouxe aí esses 5 fatores. Então, se você tem a autoestima baixa, cada um desses comportamentos vai contribuir para enfraquecer o amor de vocês. Olha só, todos os 5 que eu falei aqui acabam gerando um conflito que, se não fosse por influência da baixa autoestima, não existiria. Eu sempre falo uma coisa para as minhas alunas do programa anular, eu falo, gente, a gente tem que evitar a próxima briga. Não tem por que brigar, né? A gente tem que entrar em acordos. Se todas as conversas elas estão acabando em briga, você precisa aprender a conversar sem brigar. É só você que precisa aprender? Não, não é só você que precisa aprender. Mas uma pessoa aprendendo, a gente tem aquele ditado, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Então, evitar a próxima briga é o que aproxima
você do seu marido. É o que faz com que vocês parem de se desrespeitar, parem de se magoar, e aí depois, gente, uma palavra falada não tem como voltar atrás. Principalmente se ou você ou seu marido é aquela pessoa que guarda, sabe? Que guarda aquela mágoa, que fica com aquela mágoa para sempre e que a qualquer sinal aí de briga já vai, já joga de novo o que aconteceu. Você pediu já 1000 perdões, pediu para a pessoa, olha, desculpa, eu falei, eu tava com a cabeça cheia, tava com a cabeça quente, eu não pensei para falar. Só que aí, de repente, o que acontece? Essa pessoa toda vez vira e mexe, entre a briga e sai briga, ela lembra de algo que você falou. Deixa eu apertar aqui. Aí foi. Ela lembra de algo que você falou. Então, é como se cada um desses 5 fatores que eu falei para vocês fosse uma erva daninha, sabe aquelas ervas que vão pegando a plantinha e vão matando ela aos poucos? Cada um desses fatores que eu falei aqui é como se fosse uma erva daninha que vai matando aos poucos aí o casamento de vocês, tá? Então, presta muita atenção, para fazer uma reflexão de que se a sua autoestima ela tá baixa ou tá alta, como que você se sente, o que você fala para si mesma quando você olha no espelho. Comece a prestar atenção nisso e percebe se isso não tem influência no seu casamento, tá? Então, vamos lá. Isso eu digo, gente, com muita certeza do que eu tô falando, porque eu já passei por isso, sabe? Eu passei por isso no meu casamento. Eu cheguei em uma época do meu casamento em que eu achava que o Wellington ele era muito para mim, né? Como se eu colocasse ele num pedestal. E o fato de eu colocar ele num pedestal fez com que eu ficasse cobrando dele. É como se eu me sentisse inferior a ele. E uma vez que eu me sentia inferior, o que eu comecei a fazer? Comecei a desconfiar. Por quê? Porque se eu não era o suficiente para ele, na minha cabeça, né? Se eu não era suficiente para ele, certamente ele podia achar uma pessoa que fosse. E aí a minha cabeça não saía disso. E aí o Wellington, ele é uma pessoa que ele gosta muito de exposição de carro antigo, enfim, né? E eu ficava muito chateada. Por quê? Porque eu achava que ele fazia aquilo, que ele ia para as exposições, porque ele não queria ficar comigo. Olha só, tudo na minha cabeça. E é engraçado, porque quando a gente tá com a baixa autoestima, a gente não para pensar que muitas vezes é coisa da nossa cabeça. A gente acaba achando que realmente é o outro que não tá fazendo. Eu achava que ele ia para as exposições, mas que ele tinha que ficar comigo. Então, eu pedia para ele mudar. Eu cobrava dele essa mudança para que ele ficasse mais comigo, para que ele ficasse perto de mim. E eu achava um absurdo ele sair para fazer as coisas dele, sabe, para fazer as coisas que ele gostava e me deixasse para trás. Eu achava isso um absurdo. Só que naquela época eu não entendia que eu precisava também de um hobby, sabe? Ele tinha aquele hobby, ele sempre gostou de carro antigo. E eu nunca dei bola, sabe? Para essa questão de hobby, eu sempre achei uma besteira. Não, hobby, para quê? Não tem nada a ver. Então, assim, eu não tinha e eu não achava que era necessário. Por quê? Porque na minha cabeça o problema não estava em mim, né? Esse problema de autoestima na minha cabeça, o problema era só que ele não me dava a atenção que eu queria. Eu não parava para olhar para esse lado, entende? Por isso que eu tô falando para vocês. Se a gente não para fazer essa análise, tudo bem, o seu marido ele tem muitos defeitos. Mas quando você para tirar esse fator aí de problema, quando você para arrancar essa erva daninha, uma das ervas daninhas que estão levando o seu casamento para o divórcio, é muito mais fácil salvar o seu casamento, tá? Então, só para vocês entenderem que o problema não era que o Wellington não me dava atenção, não era esse o problema. O problema é que eu não me dava a atenção que eu queria. Eu queria que ele desse a atenção que eu mesma poderia me dar. Eu queria que ele me desse. Eu transferi essa responsabilidade de me fazer feliz para ele. Entende? Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa no casamento e na autoestima, certo? Então, vamos lá. Eu vou falar agora sobre quais são os benefícios de construir a sua autoestima. Quais são os benefícios que você
colhe logo que você constrói essa autoestima verdadeira, sabe? Essa autoestima que vem de dentro para fora. Um dos benefícios é que você começa a ter resultados quando você muda os seus comportamentos. Por exemplo, se antes a maioria das conversas elas acabavam em briga, agora foi o que eu falei, né? Quando você elimina esse fator da interferência da autoestima, as brigas inevitavelmente vão diminuir. Podem sim ter brigas por outras coisas, seu marido pode realmente ter feito alguma coisa que te magoou, mas esse fator, ele é removido e assim as brigas diminuem. E quando você faz isso, você vai começar a perceber que muito do que você cobrava do seu marido para te fazer feliz, para te dar atenção, é nesse momento que você entende que não era ele que tinha que te fazer feliz. Era você mesma, que precisava se fazer feliz e ele é um complemento da sua felicidade. Então entenda, se você tá com crise no casamento, o seu problema tem que ser só a crise no casamento. Todo o restante da sua vida, o seu amor próprio, o seu trabalho, a sua contribuição social, todo o resto, todos os outros elementos, eles não podem ser comprometidos por causa do seu casamento. Então, comece a pensar na sua vida, não só como se o problema, não só como se toda a sua vida dependesse dele, porque ela não depende, tá? É isso que eu quero trazer de mais valioso hoje para vocês, é isso, a sua vida, ela não depende 100% do seu marido. O seu marido, ele tem que complementar a sua felicidade, mas primeiro você tem que construir a sua felicidade, tá? Tem até uma frase do Robert Morley, que ele fala assim: apaixonar-se por si mesmo é o primeiro segredo da felicidade. Então, gente, é isso. Não importa mais o que as pessoas falam de você. O que importa é o que você sabe sobre você, tá bom? Inclusive, no evento que eu vou fazer, se você ainda não se inscreveu, depois saindo daqui, entra na minha bio e se inscreve para o evento que vai acontecer, já começa logo na segunda-feira, tá? A primeira aula é liberada às 8 da manhã da segunda-feira. E muito importante, essas aulas elas vão ficar no ar só na semana que vem. No domingo da semana que vem, todas saem do ar. Então, se eu fosse você, eu colocava o celular para despertar, para na segunda-feira você já conseguir assistir a primeira aula, tá? A primeira aula sai na segunda, a quarta aula, a segunda aula sai na quarta e a terceira aula sai na sexta-feira. Então, se programa, se organiza para que você consiga assistir, anotar, sabe? Aprender ali tudo que eu falo nas 3 aulas, já se organiza. E se você ainda não se inscreveu, acabando a live aqui, você corre lá no link que tá na minha bio, ou acabando a live, você digita aí em qualquer post que eu fiz, eu quero que você recebe o link para poder se inscrever para esse evento. Por quê? Por que eu tô falando desse evento? Porque nesse evento eu vou falar muito mais sobre esse pilar da autoestima, além dos outros, mas esse pilar é o que consegue fazer, quando você constrói, você consegue voltar a ser única para os olhos do seu marido. E você começa já a sentir paz de novo, começa a sentir a sua felicidade de novo, aí, mesmo que a mudança dele ainda esteja acontecendo, entende? Então, esse pilar, ele é muito importante. E outra coisa, além do benefício de diminuir as brigas no seu casamento, você diminui os ciúmes também. Por quê? Porque quando você tá com a autoestima bem consolidada, quando você realmente aprende a construir a sua autoestima verdadeira, pode passar quantas mulheres for. Pode passar a mulher mais bonita que for perto de vocês, que isso não vai te abalar. Sabe por quê? Porque quando você aprende a construir sua autoestima verdadeira, você sabe que o seu valor não tá só na sua beleza. O seu valor tá numa série de qualidades, uma série de características, uma série de coisas que você valoriza, de qualidades que agora você valoriza em você, que não é todo mundo que tem. Cada pessoa é única. E quando você aprende a valorizar as suas qualidades, aí não tem para ninguém. Ninguém te segura. Isso ninguém te tira. E é justamente isso que faz com que o seu marido volte a te olhar diferente. Porque se você espera valor, que ele te valorize, que ele te dê atenção,
primeiro você tem que mostrar para ele que você faz isso, que você se dá valor, que você sabe quais são os seus limites, que você sabe quais são as suas qualidades e os seus pontos de melhoria, entende? Então, quando você aprende a construir isso, acaba os ciúmes, acaba esse sentimento de que a qualquer momento ele pode procurar outra mulher. Não, porque você hoje sabe que se ele procurar outra mulher, é ele que vai perder. Então, quando você constrói isso de uma forma muito forte, uma forma muito autêntica e muito confiante, o seu marido logo fala: tem alguma coisa diferente aqui nessa mulher. A gente vai falar sobre isso muito mais na semana que vem. Então, vamos lá. Hoje, o que eu quero que vocês aprendam aqui? Eu vou ensinar para vocês algo que vocês já podem aplicar, já pode começar a construir agora para poder colher os frutos aí no seu casamento. É uma orientação que eu vou passar para vocês em 3 passos. Qual é o primeiro passo? Eu quero que vocês anotem para depois vocês conseguirem fazer o exercício completo. Mas o primeiro passo é: faça uma lista de tudo que te incomoda no seu marido. Pode listar, sem dó. Desce a caneta aí no caderno. E é importante que você escreva, é importante que você tire todos esses pensamentos, toda essa mágoa, sabe? Tudo isso de ruim que acontece no seu casamento. É importante que você tire isso da sua cabeça e comece a colocar no papel. Quando a gente aprende a colocar essas coisas no papel, parece que a gente aprende a organizar melhor as nossas ideias. E tem até relatos que falam que a mulher que desenvolve a capacidade de escrever é uma mulher que ela consegue ativar muito mais a feminilidade dela. Então, assim, é um exercício que é duplamente benéfico aí para você e para o seu casamento. Lista tudo, lista todos os problemas aí do casamento, tudo. Vai colocando item 1, tal, item 2, item 100, pode colocar tudo, escreve tudo. Segundo ponto, qual que é o segundo passo desse exercício? É você fazer uma reflexão. E tem que ser uma reflexão sincera. E essa reflexão, logo depois que você refletir, vai gerar uma pergunta fortalecedora. O que é essa pergunta fortalecedora? Só para você entender. Toda vez que a gente faz uma pergunta para o nosso cérebro e ele responde imediatamente, essa resposta que a gente dá, a primeira resposta, é uma resposta que ela não tem influência do nosso raciocínio lógico. É uma resposta que ela vem direto do nosso subconsciente. O subconsciente é aquela parte do nosso cérebro que ela não raciocina, ela não pensa, ela apenas armazena as informações. Então, essa resposta que vem pela primeira vez é a do seu subconsciente. Sabe quando alguém te faz uma pergunta e aí você dá uma resposta e você fala: não, peraí, deixa eu pensar direito. Se você pensou direito, é porque você já vai racionalizar e você vai construir toda uma narrativa para mentir para sua cabeça. Então, assim, o que é essa pergunta fortalecedora? Você vai se fazer essa pergunta e a primeira resposta é a resposta que vai ser verdadeira, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar ali de todos os defeitos, todos os problemas no casamento, você vai olhar para cada um deles e você vai ser sincera e dizer assim: quais desses, qual desse, por exemplo, o primeiro lá, sei lá, você escreveu alguma coisa. Ah, marido não me dá atenção. O fato dele não me dar atenção pode ter influência da minha autoestima? Anota isso. O fato de, aí XXX, que é a pergunta que tá ali, né? É aquele item que você escreveu, que você tirou da sua cabeça. Esse item aqui, a minha autoestima, a minha falta de autoestima ou a minha baixa autoestima, ela influencia nesse comportamento do meu marido? E é para você refletir, é para você, se a resposta vier e falar: nossa, influencia realmente, por eu estar, às vezes, não estar muito bem arrumada, por eu não estar me sentindo bem, eu acho que ele também vai me achar feia. Começa a pensar sobre isso e aí você vai escrever na frente. Sim, se você acha que a sua baixa autoestima está influenciando nesse problema aí do seu casamento, ou não, se você acha que não influencia, você acha que o problema é só o seu marido. Mas, ó, não vale escrever não para tudo, hein? Porque eu sei que tem a influência da autoestima. Há muitas coisas, grande parte dos problemas tem essa influência da nossa baixa autoestima mesmo. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é você
Com base nisso, com essa lista e com todos os itens que você colocou sim, ou seja, que você percebe que tem uma influência da sua falta de autoestima, é por esses itens que você vai começar a solucionar os problemas do seu casamento. Por quê? Porque são itens que dizem respeito e que estão relacionados a você. Muitas vezes, quando a gente está no casamento em crise, eu sei porque eu passei por isso, a gente quer que o outro mude as coisas. Só que para o outro entender que ele precisa mudar, eu vou explicar o que acontece lá no evento para vocês, no cérebro dele, no cérebro dos homens, que eles não entendem que eles precisam mudar naquele momento. Naquele momento que você pede para o marido mudar, ele não muda, ele não faz, ele não move uma palha. Você vai entender no evento por que isso acontece. Mas aqui, os problemas que estiverem relacionados com a sua baixa autoestima, uma vez que você resolve a sua baixa autoestima, esses problemas eles tendem a ser eliminados. Entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O seu marido, ele chega do trabalho calado. E aí, quando ele chega calado, você, influenciada pela sua baixa autoestima, já começa a pensar: será que é alguma coisa no casamento? Será que ele tá com outra mulher? Será que ele tá distante porque ele não gosta mais de mim, que eu tô feia? Então, o que você vai fazer? Você vai marcar esse problema lá na lista. Ó, eu acho que ele tá distante porque ele me acha feia ou ele não gosta de mim. E nesse momento, qual que é o segundo passo que aí você vai fazer? Você vai refletir. E aí você vai pensar assim, bom, será que pode ser só isso? Será que não pode ser que ele esteja cansado? Será que aconteceu alguma coisa? E o terceiro passo é mudar o seu posicionamento. Então, em vez de cobrar, em vez de falar você não me dá apoio, você não me dá atenção, você vai fazer algo diferente. E você vai falar, bom, se não for isso, se não for porque ele não gosta mais de mim ou porque ele tá com outra mulher, pode ser que ele esteja cansado ou aconteceu algo que ele não quer se abrir. Então, eu não vou cobrar, eu vou dar apoio para ele nesse momento para ver o que está acontecendo. Muitas vezes, gente, e grande parte das vezes, tá? Eu sei porque depois que eu consegui passar por esse problema da autoestima, eu comecei a perceber o tanto de suposição que eu fazia, o tanto de coisa que eu achava que o problema era eu e que não era. Era porque o Wellington é uma pessoa extremamente fechada, extremamente reservada. Ele não queria falar sobre os problemas dele. E eu achava que o problema era eu. Só que a partir do momento que eu eliminei, que eu comecei a refletir sobre talvez o problema não seja eu, né? Será que talvez ele esteja preocupado com alguma outra coisa? Quando eu comecei a trazer esse outro ponto de vista, eu comecei a me aproximar do Wellington. Sabe por quê? Porque ele começou a ver em mim não uma mulher que só ficava reclamando, não uma mulher que só ficava achando que o problema era ela, ou que só ficava cobrando a atenção. Ele me viu como sendo uma companheira que estava tentando ajudar ele a resolver um problema. E foi assim que a gente foi aumentando a nossa cumplicidade. Então, olha como você eliminar esse fator da baixa autoestima já vai ajudar em muito o seu casamento, tá? E aí, qual que é o recado maior daqui? Se conheça, se descubra. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. A gente tem muito, muito a melhorar sobre vários aspectos, sabe? Mas, assim, se você ainda não tem esse amor por você tão grande, né? Que era uma coisa que eu não tinha também, não tinha esse amor próprio tão grande. Não parava para pensar sobre isso. Eu esperava mais dele, realmente, vou confessar. Eu esperava dele. Então, se você ainda não tem esse amor tão grande por você, faz isso, faz esse exercício pela sua família. Faz esse exercício porque quando você aprender, quando você descobrir o poder que tem você ter uma autoestima verdadeira, aí você nunca não vai mais querer parar, sabe? Então, esse é um pilar fundamental para você conseguir salvar o seu casamento. E na semana que vem, aqui lá no evento, no evento Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, é que você vai ter todo o conhecimento que você precisa para tirar o seu casamento da crise de uma vez por todas. Mesmo se você tenha passado por uma traição, mesmo se o seu marido tenha dito que não te ama mais, tem vários estudos, tem várias pessoas que mesmo nessa situação conseguiu salvar o casamento. Eu vou trazer o relato para vocês dessas mulheres lá, mas é importante que você saiba que
esse pilar fundamental, que é o da autoestima, ele precisa ser construído. A gente não pode deixar isso passar, tá certo? E amanhã a gente se vê aqui de novo. Um bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.